Boa noite, pessoal. Estamos gravando já, tá? Eu estou aqui com a tela da turma aberta, vou compartilhar com vocês. Então, só para revisar aqui o conteúdo, né? Na aula passada tivemos a segunda aula e eu coloquei aqui 3 atividades. Espero que vocês estejam fazendo. 3 alunos, 4 alunos, 6 alunos, 19 e 20. Então, vamos dizer que tá precisando aí uns 10 alunos aqui, né? Fazer as atividades 3, 4, 5. A entrega é dia 18, tá no prazo. Quando se entrega depois do prazo, não tem problema, só que fica com limite, né, de entregas depois do prazo. Porque se você, por exemplo, for atrasando, chega no final você não consegue, né, entregar tudo. As questões são simples, são exercícios de fixação, né. No final nós teremos um projeto simples que eu vou fazer um exemplo, uma análise exploratória. Vamos fazer alguns testes, algumas análises bidimensionais simples, mas até lá nós vamos trabalhar com esses exercícios de fixação, né? Então não é nada trabalhoso que vocês têm que parar, fazer, calcular, é apenas estudar o assunto e fazer os exercícios de fixação para que o conteúdo fique fixo, né? Fixado. Então eu postei hoje aqui um assunto novo não, né? O material atualizado. Eu vou abrir aqui. Eu tirei aquele capítulo que tinha de probabilidades, tá? E de distribuições. Então deixei só esse capítulo aí de inferência que a gente vai começar na próxima aula. Eu vou resumida, né, relativizar aí esse assunto de distribuição normal. Talvez eu até mude o nome, bote variáveis contínuas ou uma revisão de variáveis contínuas ou variáveis discretas e uma de variáveis discretas, né? Talvez uma noção só bem rápida de probabilidades, talvez coloquei. Mas a ideia é que esse curso aqui não foque naquela área de conceitos de probabilidades mais avançados, né, de distribuições de probabilidade mais avançadas, né. A única distribuição que a gente vai comentar é essa daí, distribuição normal, e talvez um pouco da distribuição T, mas vamos focar mais na distribuição normal, que a ideia do curso é uma análise de dados, né, uma análise exploratória de dados e uma descoberta de conhecimento, uma descoberta de valores a partir dos dados, né? Então, de forma que você possa aplicar isso tanto na sua área, né? Na sua área de mercado mesmo, quanto no... Deixa eu olhar aqui uma coisa. Quanto... Deixa eu ver só um... Quanto na sua área de pesquisa, né? Então, como a ideia do curso é mais essa, para o que você normalmente utiliza, né? Na exploração dos dados e na inferência, né? Na descoberta de conhecimento aí através dos dados, e também nas análises bidimensionais e nos testes de comparação, né? Então esse vai ser mais o foco do curso. Então na aula de hoje a gente vai falar eu vou tentar dar, como eu sei que é um assunto mais simples para a maioria das pessoas que estão no curso, vou tentar dar tudo hoje, né? Todos esses conceitos aqui desses gráficos
Ainda tudo hoje, para que na próxima aula a gente já entre em inferência estatística. Não necessariamente a gente vai inicializar com distribuição normal. Eu quero dar uma... na realidade é porque inferência estatística você não teria um conceito de distribuição normal dentro necessariamente de inferência estatística. Mas a gente teria que estudar antes, né? Mas a gente não tem tempo para isso. Então eu vou selecionar alguns assuntos como pré-requisitos para entender melhor a inferência estatística. E vou colocar dentro desse capítulo aí, tá? Aqui eu tenho o material atualizado e tenho o material em slides aqui. Então, vocês podem... Eu estou acompanhando aqui também pelo meu celular, exatamente para ver como é que vocês estão enxergando aí. Então tá bom a apresentação, né? Inclusive se você botar o celular no modo paisagem aí, você vê a tela maior. Eu vou lá para o material, né? Isso aqui a gente já estudou. Eu vou lá para o... Tá atualizado, né? Isso aqui, opa. E aí a gente vai trabalhar nos conceitos de visualização de dados, tá? Quem tiver dúvidas sobre os assuntos anteriores, é só comentar. Para vocês verem, né? Nas aulas anteriores, em 2 aulas, a gente viu esses 39 slides, né? Na aula de hoje eu vou tentar passar pelos 40, né? Vou tentar ser mais rápido aí no conteúdo, visto que é um assunto mais simples também. E que a gente já, né, embalou no curso aqui. Uma observação que eu queria fazer, pessoal, era que dizer a vocês que na próxima aula, seria terça-feira, existe a possibilidade da gente dar uma adiantada no curso com algumas segundas-feiras adiantando o assunto. A segunda-feira à noite, normalmente eu tenho livre. Por exemplo, quinta-feira eu dei aula para a turma de aprendizado de máquina, mas foi uma aula um pouco fora do padrão, por questões de problemas técnicos. E aí eu repus essa aula, né, ontem. Mas eu avisei a turma que, vez por outra, a gente pode usar segunda-feira para adiantar uma aula, como também para vocês. Então, essa semana eu usei para aprendizado de máquina, semana que vem eu posso usar para vocês. Mas isso eu aviso na segunda-feira, e se a maioria topar, tá? Se a maioria topar, né? Se for só para eu dar aula sem ninguém, não seria legal. E na segunda-feira, sendo na segunda-feira, seria um pouco mais cedo, né? Ali por volta de 8h30. Ou até antes, a depender de como fosse o pessoal. 7 horas da noite, professor. Simbora. A gente poderia organizar do domingo para segunda, né? Faço uma enquete, aula hoje para adiantar o assunto, né? E aí a gente faz uma enquete lá no grupo e decide, tá? Só para avisar vocês. Então vamos lá, gente. Visualização de dados não necessariamente é apenas uma visualização gráfica, né? A gente também pode ter visualizações por tabela. É a apresentação em tabela. Como eu já falei para vocês, inclusive naquela aula de tabelas, né? Eu apresentei para vocês uma aula, né? Eu apresentei para vocês uma forma de representar dados por tabelas, né? Eu acho que foi na aula da semana 1, tá aqui. Foi nessa aula aqui, ó. Nessa aula gravada. Isso. Então eu falo bastante sobre isso aqui. Eu vou colocar aqui na semana 2, eu não coloquei agora que eu estou vendo, algumas aulas gravadas, né? Que são aulas de apoio para vocês estudarem, né? Eu seleciono aqui baseado no assunto. Como na aula passada a gente falou de medida de dispersão, eu vou jogar essa aula aqui, eu não sei porque eu não botei. Tá? Então, um conceito importante é o conceito de tabela de frequência, né? É onde a gente consegue resumir dados numéricos ou categóricos. Quando a gente quer resumir dados numéricos, normalmente a gente divide esses dados em intervalos, né, ou em categorias,
para poder analisar a frequência de ocorrência daquele intervalo ou daquela categoria. Por exemplo, imagine que você quer contar quantos alunos tiraram notas em determinadas faixas de uma prova. Assim fica mais fácil ver se a maioria foi bem ou mal. Imagina aí se você quer fazer uma tabela de frequência para notas. Se você botar aqui a frequência de quem tirou 0, a frequência de quem tirou 1, a frequência de quem tirou 2, de quem tirou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o que é que você pode ter? Você pode ter 2 pessoas que tirou 10, uma que tirou 9, uma que tirou 8, né? Mesmo que a nota seja exata, né? Vamos dizer que você tem 10 questões objetivas, não tem como ser uma nota não exata, né? E mesmo dessa forma, talvez fique, a depender da quantidade de alunos, não seja legal você representar dessa forma discreta, né? Nota por nota. Então você pode criar um intervalo, quem tirou de 0 a 3, quem tirou de 3, acima de 3, né, até 6, quem tirou de 6 até 8, né? Quem tirou de 8 até 10. Então você pode categorizar em intervalos. Então esse intervalo é uma faixa de valores ou é um grupo de dados de fato, né? Então a frequência F é a quantidade de vezes que acontece aquilo ali, ou seja, quantas vezes um aluno teve nota naquele intervalo. Quando eu falo em relativa, como eu já falei para vocês, é a proporção dada em percentuais, né? Ou seja, é a frequência absoluta, essa frequência de cima aí, eu posso chamar ela de frequência absoluta, dividido por N, que é a quantidade de ocorrências, né? Quantidade de alunos, por exemplo. A frequência acumulada é a soma de todas as frequências até o intervalo atual, e a frequência relativa acumulada é a proporção acumulada até o intervalo. Então, por exemplo, contar notas ou clientes atendidos numa faixa de horário. Gente, a gente não faz uma tabela de frequência por fazer. Normalmente, quando a gente vai pagar uma disciplina de estatística, né? A gente distribua, faça a tabela de frequência, você faz a tabela de frequência. Mas na prática, que é a ideia aqui aplicada, né? Eu não vou pedir para vocês pegarem um conjunto de números e fazer uma tabela de frequência na mão. Não é isso. Mas eu vou querer que vocês entendam. E entender de maneira que como eu posso aplicar isso na vida real. Seja no meu trabalho, seja na minha pesquisa. Eu tenho alguma variável numérica onde eu queira saber por intervalos qual é a faixa, qual é a frequência de cada intervalo. Né? Então, por exemplo, aqui eu lhe disse assim, considere 20 notas de alunos. A nota de uma prova aqui que foi de 0 a 50. Ou seja, de 0 a 10 teve 2 alunos. Isso quer dizer que 10% da turma tirou entre 0 e 10, considerando que a nota máxima era 50, tá? Então, 2 alunos. Frequência, 10%. 2 dividido por 20. Frequência acumulada, 2 também, porque até 10 eu tive 2. E a frequência relativa acumulada, 10% do mesmo jeito, que é 10%, 2 de todos, né? Dos 20 alunos. 2 dividido por 20. 11 de 20, eu tive 5 alunos que tirou nota aqui. Ou seja, eu tive 25% da turma tirando nota entre 11 e 20. Eu tive 7 acumulados, ou seja, o que é que quer dizer esse 7? Os 5 de 11 a 20, mais esses dois aqui, ou seja, de 0 a 20 eu tive 7 alunos, o que representa 35%. Você não faz uma tabela dessa para fazer, você tem que ter uma interpretação. Então você começa a partir daqui já tem algumas interpretações. Né? Você começa a dizer, você pode dizer que 25% da minha turma tira entre 11 e 20. Tirou entre 11, o que isso quer dizer? Né? Eu posso dizer que 35% da turma tirou abaixo de 20. Né? Se eu disser assim, notas abaixo de 20 é muito ruim, é problemático. Então eu posso dizer o quê? 35% da minha turma precisa de uma atenção especial. Ou eu posso dizer que, se eu considerar só de 0 a 10, enfim. Né? Se eu considerar de até 30, então 75% da turma
tá? De 31 a 40 e de 41 a 50. Esse intervalo aqui, ele é muito relativo, ele é muito relacionado também ao negócio, tá? Eu fiz aí de 10 e 10, mas poderia ser de 5 e 5. Né? Poderia ser não faria muito sentido de 25 e 25, né? Existem algumas sugestões que a gente vai ver, tem no material, se não tiver aqui nos slides, posso abrir no material, né, no conteúdo didático, de cálculo da quantidade de classes. Cada intervalo desse a gente chama de classe, né? Então eu tenho cinco categorias aqui de intervalares. O intervalo é que divide os dados em faixas de 10 pontos, interpretando esse gráfico, né? Frequência, quantos alunos ficaram em cada faixa, essa frequência aqui. Observe que a frequência acumulada, no final, ela vai ser 100%, né? Porque de 0 a 50, todo mundo tirou. Não tem como o cara ter tirado abaixo de 0 nem acima de 50. A relativa é a fração, né? Ou seja, pode ser vista como um percentual. E as acumuladas são as somas até o valor atual. Tá? Por exemplo, 31 a 40 e assim por diante. Até 40, 90% da turma tirou até 40. Eu posso dizer que 10% da turma tirou acima de 40. Aí eu vou dizer o que é que isso significa para mim. Eu posso comparar duas turmas, fazer essa tabela de frequência para duas turmas distintas. Então, por exemplo, como acompanhar o número acumulado de ingressos vendidos a cada hora de um show. Isso é um exemplo que você pode aplicar. A cada hora, quantos ingressos eu vendi. Então, eu faço um intervalo aí de horas e eu posso ver qual o intervalo de horas eu mais vendi ingressos. Né? Vamos dizer que eu vendi o ingresso durante um dia. O ingresso está aberto para venda de meia-noite até 11h59. E aí eu vejo quantos ingressos eu vendi de meia-noite até 1, de 1 até 2, 2 a 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8 e assim por diante. Então eu vou ter 24 classes, né? Vou ter 24 classes e posso verificar aí em que momento eu vendi mais. Em que momento do dia eu vendo mais. E eu posso tirar conhecimento disso. Tomar decisões a partir disso aí. Então, por exemplo, eu posso lançar promoções no momento que eu vendo menos. Tomar uma decisão. Eu posso aumentar, por exemplo, se eu estiver vendendo ingresso para o Brasil todo, muita gente talvez acessando o sistema, eu posso aumentar os meus recursos ali computacionais na nuvem, por exemplo, se eu tiver com um sistema em nuvem, naquele período, né? Naquele horário, como eu sei que naqueles horários ali, vamos dizer, no fim do dia, de 8 horas às 9 ou às 10, vende mais ingressos. Né? Então eu tomo decisões baseadas em dados. A ideia é essa, que você tome decisões baseadas em dados. Então, por exemplo, se eu tenho esse conjunto de números aqui, ó, e eu quero criar uma tabela de frequência, o que é que eu fiz aqui? Eu tenho de 10 a 20, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 3, considerando o 20. Aqui eu tô resumindo, tá, gente? Existe, digamos assim, uma notação específica, né? Se você está incluindo 20 ou não, mas no nosso caso aqui, isso não é tão importante. Né? Aqui eu estou considerando que o 20 faz parte dessa primeira classe, então eu tenho 3 elementos, 43%. Né? E o restante tem 14%. Né? E aí eu tenho a minha tabela de frequência aqui criada para esse conjunto de dados. Tá? Então, o que é interpretar essa distribuição de frequência? Né? Eu posso dizer que a maior parte das vendas ficou entre 10 e 20 unidades, que é o que ele disse aqui. Ó. 43% das vendas, número de vendas diárias de uma loja em uma semana. 43% das vendas, aqui foi um exemplo fictício, né? Foi nesse primeiro intervalo aqui. As frequências relativas mostram as proporções, 43% das vendas foram nesse intervalo. As frequências acumuladas indicam que até 30 unidades, ou seja, 57% das vendas já tinham ocorrido. Ou seja,
eu tenho que entender o meu negócio para dizer o que é que faz sentido aqui para mim. Né? Será que essa informação de que 57% das vendas diárias de uma loja em uma semana até já tinham ocorrido até 30 vendas, né? Por exemplo, num dia vende 10, no outro dia vende 20, enfim. Desculpa, no dia não, né? Num dia vende 10 unidades, no outro dia vende 20 unidades. Tá? Então, a tabela de frequência é isso aqui. É simples, não tem muito o que ver. Tá? Se alguém tiver dúvida, pode me interromper e perguntar. Entrando na parte de gráficos, né, o primeiro gráfico que a gente vai estudar, na realidade os primeiros, são os gráficos de barra e de colunas. Né? E a ideia básica de tanto um quanto o outro é comparar categorias. Né? Então, se eu quero comparar duas categorias, eu vou trabalhar com gráficos de barras ou gráficos de colunas. Quando eu falo em gráfico de coluna, estou falando daquele vertical. Quando eu estou falando gráfico de barras, eu estou falando daquele horizontal. Né? A altura ou o comprimento representa a quantidade associada a cada categoria. Então, por exemplo, aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico de colunas, onde eu estou falando da quantidade de vendas de 3 produtos de minha cafeteria. Eu posso imaginar aqui, em um dia, né? Quantos cappuccinos eu vendi, quantos café preto e quantos chá. Então, esse é um gráfico de colunas simples, né? Que está comparando 3 categorias. 3 valores, né, da categoria que é o produto. Beleza? Aqui eu tenho um gráfico de barra. A mesma comparação. E aí, qual é o que eu uso? Já a gente discute. Mas você pode já pensar qual que você acha que é mais interessante, qual que visualmente fica melhor. Existe uma área na visualização de dados, gente, que eu não botei no material, mas eu posso ver depois de botar e vocês podem dar uma lida, que são algumas técnicas de visualização de dados, né? Limpeza do gráfico, informações, rótulos, nome, né? Então, isso aqui são rótulos, né? Às vezes faz sentido, às vezes não faz. Por exemplo, será que faz sentido ter esse 40 aqui, se já dá para eu ver o 40 aqui? Bem, dá para ver, mas não dá para ver exato. Bem, talvez não fizesse sentido ter esse valor aqui. Para que isso aqui não está servindo de nada? Né? Aqui não já tem o valor do rótulo, o valor da quantidade vendida. Então, às vezes, tem algumas questões que não fazem muito sentido. Tá? Aqui o gráfico de barra empilhado. Veja, aqui quando eu quero mostrar uma quantidade de uma categoria, por exemplo, mas composta em um total, eu posso dividir isso em barras, em segmentos. Eu posso dividir essas colunas ou essas barras em segmentos. No caso aqui, eu falei dividindo as barras em segmentos, mas lembrar de ajeitar. Eu quando falo assim, lembrar de ajeitar, só uma observação. Na aula passada eu falei disso e eu organizei melhor aqui essa apresentação, tá? Eu deixei um pouco mais detalhada essa apresentação aqui quanto à variável de dispersão. Vocês podem dar uma lida depois. Mas o principal, faça o exercício, galera. Tem que fazer o exercício, compreender o uso dessas medidas de resumo. Mesma coisa aqui, né? Talvez não fizesse sentido eu ter esse eixo Y, né? O eixo Y, o eixo X. O eixo X sim, o eixo Y não. Mostra a composição de um total. Então, por exemplo, aqui eu quero representar a quantidade de produtos vendidos. Eu poderia continuar aí com café, cappuccino e chá, mas por vendedor, né? Eu vendi aqui um total. Aqui talvez faça mais sentido eu manter o eixo Y, visto que essas quantidades aqui são quantidades do vendedor. Então, por exemplo, veja que o azul é uma quantidade absoluta de quanto o vendedor 1 vendeu. Então, o vendedor 1 vendeu 50 produtos A. O vendedor 2, 30 e o vendedor 3, 40. Então, o tamanho aqui dessa barra identifica isso. Se você olhar
o produto A e o produto B, neste caso aqui, você vai ver que a quantidade é a mesma. Visualmente, você... É por isso que é importante, às vezes, né, você, por exemplo, rotular aqui, eu poderia rotular aqui com um 120, né, um rótulo aqui 120, que eu saberia que era o mesmo. Talvez se eu tivesse aqui com 51, ficasse um pouquinho acima e não desse para perceber visualmente. Então, às vezes, é importante rotular essa soma aqui do produto A e do produto B. Aqui eu estou simplificando, né, gente, que a ideia é que vocês compreendam. Então, o produto B e o produto A venderam igual. Só que aqui eu estou vendo que a venda para o vendedor é diferente. O vendedor, por exemplo, ele tem uma facilidade maior de vender o produto A. Enquanto o vendedor 2, né, e o vendedor 3 consegue vender o produto B melhor. Né? Então, assim, eu poderia dizer, bem, eu estou percebendo que o vendedor A ele vende mais tal tipo de produto. Né? Então, eu posso tomar alguma decisão com isso. Né? Se eu não estiver me relacionando a produto, mas se eu estivesse me relacionando aqui a um tipo de produto, vamos falar assim, uma região do meu restaurante, por exemplo, ou uma venda por mesa, vai que o cara tem uma facilidade de vender mais em uma certa região do restaurante. Né? Então você pode até escalar os seus garçons, né, por região baseado em dados. Talvez não faça muito sentido isso que eu estou falando, isso deu na minha cabeça agora, mas talvez faça. Por exemplo, às vezes você tem um restaurante que tem uma televisão e tem gente que gosta de ficar perto da televisão. Já tem gente que gosta de ficar longe, ficar num lugar mais reservado, ou gosta de ficar numa mesa mais gourmetizada. Né? E aí você pode começar a observar um garçom que sabe atender melhor esse tipo de cliente, e o outro que atende melhor aquele cara que assiste o jogo, que está na bagunça ali, e que brinca e que vende mais. Tal. Então, talvez isso faça sentido. Então, a análise de dados é um assunto que ela vai estar dentro de qualquer área hoje em dia, galera. Em qualquer área. Sempre teve dentro de várias áreas da indústria, né? Análise de dados sempre foi muito utilizado na indústria, muito utilizado também no mercado, né, de maneira geral. Mas hoje você começa a utilizar no comércio pequeno, nas pequenas empresas, como uma forma de diferenciação. Tá? Então, a importância de você compreender essa análise de dados aqui. Então, outra forma de você apresentar tanto um quanto o outro é o gráfico agrupado. A ideia aqui é quando você quer comparar essas subcategorias. Né? Eu quero, por exemplo, comparar a venda do produto A para cada vendedor. Então eu percebo aí que o produto A é vendido melhor pelo vendedor 1, assim como o produto C, né? E o B também, neste exemplo aqui, né? Não é necessariamente esse mesmo exemplo, tá, gente? Poderia sim colocar rótulos, números. Tendo um tempo aqui, a gente vai abrir algumas ferramentas para mostrar para vocês esses gráficos. Né? Por fim, aqui um gráfico que mede mais a proporção. Veja que esse gráfico aqui ele é inteiro, né? Ele vai ocupar 100% aqui do espaço. Porque a ideia aqui é mostrar o quê? É mostrar a proporção percentual. Né? Então aqui, por exemplo, eu não tenho como comparar A, B e C. Mas eu quero comparar para cada produto o percentual que cada vendedor vende. Poderia colocar esse percentual aqui dentro. Né? E eu olho visualmente, mesmo sem os rótulos, que o vendedor 1, por exemplo, aqui está melhor, que o vendedor 2 aqui, que o vendedor 1 aqui. Né? Então, esses são tipos de gráficos diferentes. Agora, dentro mesmo ainda de barras e gráfico de barras e gráficos de colunas. E aí, umas dicas de quando usar um e quando usar o outro. Né? Quando um gráfico de barras é mais útil, ambos, e quando um gráfico de coluna é mais útil. Ambos são úteis quando eu quero comparar. Né? Então, quando eu quero gráfico de barras, muitas categorias. Se eu tenho muitas categorias, não fica legal colocar. Imagina ali que eu só comparei 3 categorias. Mas se eu tivesse 10, não fica legal. O gráfico de coluna de barra seria melhor. Quando os dados precisam ser organizados por ordem, né, de magnitude.
Quando eu quero evitar poluição visual no eixo, né, no eixo X ali embaixo. Quando não sugere uma ordem natural. Boa alternativa quando há pouco espaço horizontal. Né, então eu vou colocando um gráfico de barras, porque eu vou colocando o nome das categorias aqui na vertical. E quando eu quero fazer uma comparação direta entre as diferentes categorias. Né? O gráfico de colunas é muito bom quando você tem duas categorias, três. Quando você tem nomes curtos, é mais restrito o gráfico de coluna. Né? O nome das categorias são curtos, por exemplo. X e Y, A, B, ou coisa pequena, nomes curtos. Ele tem uma indicação maior quando a gente está querendo fazer algo ao longo do tempo. Né? Eu quero apresentar em meses, por exemplo. Por mais que sejam 12 meses, eu tenho 12 categorias, talvez aí seja mais interessante apresentar uma comparação de gráfico de coluna. Né? Por mais que quando eu estou falando de tempo, normalmente a gente usa gráfico de linhas, mas a depender da situação, se eu quiser comparar vendas aí, talvez comparar uma variável, né, pelo tempo, você pode juntar as duas coisas, um gráfico de linha e um gráfico de colunas. Quando eu quero também ter uma leitura rápida da esquerda para a direita, quando eu quero dar ênfase nas categorias, né, no valor numérico das categorias. Por fim, quando você utiliza o empilhado, o agrupado ou o 100% empilhado. O empilhado é o padrão, né? Quando eu quero mostrar a composição de um total e comparar o total entre as categorias. Desculpa, o agrupado aí, o padrão. Mantendo a informação de como as subcategorias contribuem para o total. Ou seja, aquele segundo lá que a gente mostrou. Esse aqui. Tá? O agrupado é esse. Esse é o padrão. O padrão é esse aqui, né? O gráfico de colunas normal. O agrupado, quando eu quero fazer comparações diretas, né? E o empilhado, quando eu quero comparar proporções. Lembre sempre que o empilhado é quando você quer comparar uma frequência relativa, né? Quando você está ali verificando a proporção de ocorrências de uma categoria na outra. Tanto o agrupado, quanto o 100% empilhado, quanto o empilhado, você tem duas categorias normalmente. Ó, produto e vendedor, produto e vendedor, produto e vendedor. O padrão você só tem uma, né? Então quando você tem duas categorias, que é essa com colunas com composição, gráfico de barras ou de colunas com composição. Tá? Se alguém não compreendeu a diferença, gráfico de colunas, gráfico de barras, quando cada um deve ser usado, qual é a diferença de usar um gráfico de colunas ou de barras, quando eu tenho comparação direta de uma única variável, né? Quando eu tenho duas variáveis, uma composição de variáveis, então eu vou usar uma dessas três referências aqui, vai depender qual é a mais certa, aquela que você precisar utilizar. Né? Gráfico de linhas são aqueles que são mais usados aonde? Na evolução de uma variável ao longo do tempo. Normalmente, eles vão conectando pontos em uma linha contínua para facilitar a visualização e até mesmo a tendência daquilo ali. Então, por exemplo, se eu quero saber o número de vendas mensais que eu tive por mês. Então, no mês 1, eu tive aqui aproximadamente 50, 2, 3. E eu olho, visualmente, eu percebo que existe uma tendência de crescimento durante o ano. Eu não sei se isso aqui vai voltar a cair, porque em janeiro eu vendo menos, ou se vai continuar crescendo, enfim. Não tenho como saber isso. Eu teria que ter uma continuação disso aqui em outros anos para tomar uma decisão melhor. Né? E aí, eu uso rótulos de dados aqui, eu não uso. Tudo é uma questão de poluição do gráfico, tudo é uma questão de escolha. O que eu recomendo, existe algumas técnicas, né, que sugerem, é isso que eu estou dizendo que vou tentar adicionar no conteúdo, para vocês darem uma olhada depois, que sugerem, por exemplo, você limpar os dados, né? Por exemplo, aqui eu não jogaria, por exemplo, esse gráfico de linha, essas linhas tracejadas, né? Eu tiraria. Para que? Elas não estão muito... Ah, não, mas eu quero, por exemplo, deixar, porque eu não coloquei rótulos. Então, por exemplo, aqui no mês 3, eu consigo identificar que eu vendi 60... eu tive
vamos dizer, no mês 3 eu fiz 60 vendas de carros, vamos dizer que seja venda de carros. Eu vendi 60 carros no mês 3, né, 2 carros por dia. Então essa é a ideia do gráfico de linha. Não faz sentido eu, por exemplo, usar um gráfico de colunas aqui para comparar os 12 meses. Neste caso aqui faz sentido mais eu usar um gráfico de linhas. Tá? Às vezes, por exemplo, eu quero comparar trimestralmente, aí já são 4 categorias apenas. Eu poderia sim usar um gráfico de colunas, né, ao redor do tempo, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. Não estaria errado, não. Então o gráfico de linha é muito interessante quando eu quero analisar tendências temporais, como as vendas mensais ao longo do ano. Quando eu quero monitorar a performance, ou seja, o desempenho ao longo do tempo. E análise de séries temporais para observar padrões sazonais ou cíclicos. Né? O exemplo que eu dei por aqui, por exemplo aqui, se eu analisar vários anos de vendas, né, vamos analisar, por exemplo, durante o tempo, se há uma repetição, né, daquele comportamento. Eu, por exemplo, eu cresço durante o ano, eu caio, depois aqui porque eu vou começar um outro ano, no mês de janeiro, e depois eu volto a crescer, e eu caio, eu volto a crescer. Né? Então, eu posso analisar isso e fazer um estudo sobre isso através de séries temporais, né? Que é um assunto específico aí também da estatística. E aí um exemplo, né? Imagine que você deseja analisar as vendas de uma empresa ao longo de 12 meses e um ano. Um gráfico de linha pode ser usado para representar as vendas mensais e identificar tendências, quando o aumento ou a queda de vendas. Né? Por exemplo, aqui eu já representei um outro resultado, né, de vendas mensais ao longo do ano com o nome dos meses. Veja que o eixo X ele já não fica tão limpo quanto. Talvez usar dessa forma aqui seja melhor mesmo. Todo mundo sabe a representação de cada número para cada mês. Não precisa eu botar desta maneira, né, o mês. Então, por exemplo, eu percebi aqui que existe um crescimento linear até a metade do ano, em julho, e cai no final do ano, até o fim do ano. Então, é a interpretação que eu tenho do gráfico. Então, a gente tem um crescimento de janeiro a julho, seguido de uma queda de agosto a dezembro. Esse padrão pode indicar fatores sazonais, que acontecem de forma sazonal nesse período. Né? Por exemplo, com uma alta demanda no verão e uma queda no final do ano. Uma outra forma de você utilizar gráfico de linhas, né, é para fazer comparações múltiplas de séries de dados. Então, por exemplo, vamos comparar o ano de 2003 com o ano de 2023 com o de 2022. Eu estou comparando aí como foram minhas vendas, eu observo que existe um padrão, ela cresce ali até julho e depois cai, mas eu observo que em 2023, apesar de existir o mesmo padrão, ela crescer até julho e cair, eu tive uma diminuição na venda, nas milhares de vendas que eu fiz em 2023. Né? 2023 vendeu menos do que em 2022, de acordo com esse resultado aqui. Então, você também pode utilizar gráfico de linhas para comparar, desde que seja dessa forma, ao longo do tempo, ele é mais indicado. Né? Eu também posso comparar não só categorias como eu fiz ali ao longo do tempo, mas comparar duas coisas diferentes, por exemplo, vendas e a satisfação do cliente. Por quê? Porque eu posso usar o gráfico de linhas para verificar se duas variáveis elas estão se comportando de forma semelhante. Por exemplo, quando uma tende a crescer durante o ano, a outra também tende a crescer, será que quando a minha satisfação do cliente é alta naquele mês, eu vendi mais? Né? Ou não? Então aí você pode tentar verificar se existe uma correlação entre essas variáveis de maneira visual. Não é o gráfico mais ideal para isso. Tá? Existe outro gráfico para isso. Repito, aqui eu vou até ajustar, né? Essa não é uma boa prática aqui. Aqui eu colocaria em número. Aqui eu colocaria em número, porque você veja que fica mais poluído o gráfico, né?
Deixa eu me lembrar aqui o nome. Gestalt. Acho que é algo assim. Depois vocês podem, ó, técnicas em Gestalt, não. Para eu acho que é esse aqui. Princípio de Gestalt. Tinha fugido da memória. Então depois vocês dão uma estudada sobre o princípio de Gestalt. Deixa eu ver aqui se tem alguma imagem. Sete princípios Data is Best. 7 princípios da Gestalt. Gestalt, princípios da Gestalt. Então, depois de uma estudadinha sobre isso aqui, né? Dá uma lidazinha. É interessante. Tá? Como aplicar o princípio da Gestalt às visualização de dados. Use a proximidade para agrupar dados relacionados. Use similaridade para codificar pontos de dados de acordo com seus valores. Eu vou colocar no material, adicionar lá depois, mas fica aí como uma tarefa de sugestiva para vocês estudarem. Beleza? Então você pode também usar um gráfico de linha aí para fazer uma comparação, uma análise entre duas variáveis, mas desde que normalmente sempre o gráfico de linha relacionado com o tempo, tá? Não faz sentido você fazer um gráfico de linha para comparar, por exemplo, como eu já vi, categorias. O cara vai pensar que as categorias estão acontecendo ao passar do tempo, mas não é isso, né? Gráfico de setores. Os gráficos de setores, também chamado de gráfico de pizza, né? Normalmente são usados para quê? Para proporções. Tá? Usados para proporções. Exemplo de gráfico de setores. Uma pizza onde você divide aqui em proporções as categorias, né? Ocorrência daquelas categorias. Muito cuidado, eu vou comentar aqui, já está aqui o comentário, no uso desse gráfico. Quando é que a gente deve utilizar? Quando a gente quer representar uma proporção, quando a gente tem poucas categorias, né? Distribuições que são simples e intuitivas. Eu já vi gráficos de pizza, o gráfico de setores, com 5, 6 categorias. E aí, às vezes, o que é que acontece? Uma das categorias fica bem fininha aqui, não dá nem para ver o percentual. O cara puxa uma setinha e bota o percentual. Isso não é uma boa técnica de visualização. Talvez aí você use um gráfico de coluna 100% empilhado, seja melhor. Se for uma variável só, pode ser um próprio gráfico de coluna simples, né? Então, se você tem muitas categorias, não use. As diferenças entre os valores forem pequenas e difíceis de comparar. Por exemplo, mesmo que você tenha 3 categorias, mas uma das categorias tem lá um percentual de 2%. Não é visualmente legal. Tá? Precisar comparar grupos ou períodos, prefira gráfico de barras ou colunas. Buscar precisão visual, pois setores são menos intuitivos do que barras. Então aqui, por exemplo, imagine uma análise de participação de mercado de diferentes marcas. Então, como é que uma certa marca está participando no mercado, né? Por exemplo, o próprio Google aí se eu abrir aqui esse simulado, só foram 3 pessoas que fizeram. Ó, ele sai usando gráficos de colunas aqui, ó. Mas aqui ele mostra uma distribuição, por exemplo, 3 pessoas, né, fizeram e tiveram 2 pontos. Ou seja, as 3 pessoas que fez esse exercício, o exercício de vocês, inclusive, tirou 2. Não vou precisar mostrar aqui, né? E aí ele mostra, para cada questão, as 3 acertaram essa. Aqui, as 3 erraram essa. Poxa, gente, essa questão aqui era já move. Posso ter errado, né?
Depois eu vou dar uma olhadinha lá. Aqui as três acertaram. Depois eu vou dar uma olhada, gente. Eu acho que eu configurei errado aqui as respostas. Foi até bom ter olhado isso, ó. Deixa eu olhar aqui essas perguntas. Qual das ferramentas abaixo é classificada como software de código aberto e permite análise estatística? Tava sem resposta certa, né? E fica difícil. Tô mostrando a resposta a vocês, né? A ferramenta... eu acho que eu esqueci de... Essa tá com a resposta. Bem facilzinho, né? Esse daqui foi fácil demais. Será que muda a nota do pessoal, hein? Acho que não. Aqui ela... Aqui mudou. Esse gráfico aqui que não ficou atualizado, né? Aqui era para até 5. Todo mundo acertou. Beleza? Então, gráfico de pizza, né? Por exemplo, eu quero em uma pesquisa eu detectei que eu tenho preferências de sorvete, né? 40, 30, 20 e 10. Então, aqui facilitei, né? 100%. Mas o ideal é que no gráfico de pizza você represente sempre em percentual. Beleza? Agora preste atenção nisso aqui, ó. Quando não usar o gráfico de setores ou gráfico de pizza, tá? A gente pode, inclusive, dentro desse... É porque não faz parte desse curso, né? Mas eu posso passar como uma atividade a construção de um dashboard, né, no Excel, porque é simples. Quem tem facilidade com o Excel pode seguir a aula e fazer. Eu vou ver a possibilidade de fazer uma atividade sendo isso aí, tá? Porque aí você pratica todos esses gráficos e dá uma revisada em Excel para quem quiser. Os gráficos de dispersão, esse aí é um gráfico de relação entre duas variáveis. Veja que agora eu quero ver a relação, se as variáveis têm tendências, né, padrões, se elas se correlacionam, se também existe outliers do dado. Então, por exemplo, aqui eu quero ver a relação do tempo de estudo com a nota do aluno. Veja que existe uma relação crescente aí, né? Uma correlação de quando eu aumento o meu tempo de estudo, eu tendo a aumentar a minha nota. Óbvio que a gente não bota isso, isso não é exato, né? Mas se você tentasse traçar uma linha aqui ajustada entre esses pontos, seria traçar uma linhazinha assim, né? Que iria ser um modelo, mais ou menos, seria ser um modelo para prever a nota do aluno de acordo com o que foi estudado, né? Então, por exemplo, esse aluno aqui estudou 1 hora, tirou 45 pelo jeito, né? Esse aluno aqui estudou 2 horas, tirou 55. Esse aluno aqui estudou 3 horas, tirou um pouquinho a mais, 57, e assim vai, né? Não é exato, né? Do tipo, esse aluno aqui estudou 1 hora, tirou 45. O aluno que estuda 2 horas vai tirar 55, vai ser exato essa? Não. Veja que os pontos, você podia ter um aluno, inclusive, aqui, que estudou 10 horas e tirou 5. Né? Então seria um outlier, né? Seria um outlier esse dado aqui. Imagina esse ponto aqui, seria um outlier. Então esse é um gráfico de dispersão, muito utilizado para você analisar duas variáveis. Ambas as variáveis são quantitativas, você deseja explorar a relação entre elas, ou seja, se quando uma cresce, a outra cresce, ou se quando uma cresce, a outra tende a diminuir. Óbvio que aqui eu estou sendo bem
simplório, né? Mas nem sempre é isso que acontece na vida real. É necessário uma análise visual inicial, ou seja, visualmente você já consegue tirar algumas conclusões com um gráfico de dispersão. Por exemplo, aqui, ó, aí eu tracei uma reta, né, que tenta modelar esses dados de acordo com as horas de estudos. Eu consigo estimar a nota do aluno. Por exemplo, esse aluno aqui que estudou 7 horas e meia, eu diria que ele iria tirar mais ou menos uns 70, aqui não, uns 65 por aqui, né? 63 pelo modelo. Quando eu bato aqui na reta, eu venho para cá. Mas na verdade ele tirou um pouquinho a mais, né? Veja que aqui está bem ajustado aos pontos, né? Está bem ajustado aos pontos, e aqui tem uma correlação muito alta entre horas de estudo e nota do exame. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo até aí? Muito fácil, né? Vai dar tempo da gente terminar rapidinho isso aqui, ó. Gráficos de Pareto, ou gráfico de Pareto, né? Os gráficos de Pareto são úteis para visualizar o quê? A distribuição de causas ou problemas. Aqui você precisa entender a interpretação desse gráfico. Com foco nas mais frequentes. Normalmente utilizados para quê? Identificar as causas, não é nem de problemas, né? Mas as causas de eventos. E aí você pode priorizar ações, analisar a qualidade de um processo. Componentes desse gráfico, a gente vai ter as barras, como você já conhece, que vai medir a frequência ou o impacto de cada categoria em ordem decrescente. A gente vai ter também uma linha acumulada, que vai medir o percentual cumulativo, destacando, por exemplo, as categorias responsáveis por 80% dos efeitos. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Agora. E aplicações comuns, por exemplo, identificar causas principais de defeitos ou falhas, classificar tipos de reclamações e atendimentos ao cliente, avaliar perdas financeiras por tipo de ocorrência. A ideia do gráfico de Pareto é o seguinte, tá aqui inclusive no material, se você der uma olhadinha lá, por isso que é importante a leitura lá, né? Aqui é um resumo. É que 80, vamos resumir, né? Vamos dizer que 80% das ocorrências de um dado evento ocorrem devido a 20%, essa é a teoria, a 20% das causas. Ou seja, eu tenho 100 tipos de causas diferentes, mas 20% delas tendem a ser a causa da maioria das ocorrências, de 80%. É a regra 20-80, né? 80-20. Então, o que é, por exemplo, aqui? Um gráfico de Pareto utilizado para analisar as reclamações, aumentar para vocês entenderem, de clientes. Então, eu tenho, por exemplo, 5 tipos de reclamações. Reclamação de gente que que enviou uma mensagem de texto reclamando por entrega tardia, produto defeituoso, atendimento que foi ruim, erro na fatura ou qualquer outro problema, né? Então, eu tenho aí de forma decrescente, observe a coluna, sempre você vai deixar de forma decrescente isso aqui, aquela categoria que tem o maior número de reclamações, né? Tem 50 reclamações aqui, e a categoria que tem o menor número, que na verdade é um restante aqui de várias categorias. Se eu não tivesse essa linha do meio, eu tinha um gráfico aqui comparativo, normal, de colunas, né? Mas o que é que o gráfico de Pareto está me dizendo? No eixo Y aqui principal, eu tenho uma identificação do número de reclamações. No eixo X, eu tenho uma identificação das categorias. E no eixo Y secundário, eu tenho a minha frequência acumulada que vai até 100%.
muito cuidado também, porque essa frequência acumulada aqui, ela começou aqui com 30, né? Então, por exemplo, se eu analisar aqui, se esse gráfico não tiver errado, eu posso analisar aqui e dizer que, ó, 50, 40, 30, 20 e 10. Né? Então 50 com 40, 90 com 30, 120, com 20, 140 e com 10, 150. Né? Então eu tenho 150 reclamações. Entenderam? 150 reclamações. Sendo que 50 dessas 150 foi entrega. Então 30%, 33%, né? Por isso que ele botou o 30 aqui no início. Aí é onde está a questão da apresentação do gráfico. Se eu boto, pessoal, aqui de 0 a 100, que muitas vezes é colocado, você concorda que esse 30 ia subir mais ou menos para cá? E esse pontinho aqui na entrega tardia ia ficar mais ou menos aqui. Né? Quando eu considero 90, que é 50 com 40, é 90 dividido por 150. É 60%. Veja que está no 60 aqui. Mas o 60 aqui ia ser aqui, ó. O ponto ia ser bem aqui em cima. Certo? E assim por diante. Né? E assim por diante. Mas o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Que 30%, 33%, né? Eu posso rotular, né, esses gráficos aqui. Aqui a ideia não é a ideia dessa aula aqui não é mostrar como rotular um gráfico, o que é que tem que fazer, como fica melhor um gráfico ou não. A ideia é explicar os tipos de gráfico, né, uma geral dos tipos de gráfico. Aquela técnica lá aqueles princípios, né, da Gestalt, que eu lembrei agora, que é interessante vocês darem uma estudada. E na construção de gráficos, né, você, a partir de uma leitura do princípio da Gestalt, você dá uma estudadinha, vale a pena. Certo? Então, o que é que eu posso dizer? Que 30%, né, 33% é relacionado à entrega tardia e que 60% é relacionado à entrega tardia e produto defeituoso. Mas se você prestar atenção, o que é que esse Pareto está dizendo? Essa regra de Pareto está dizendo. Veja. Ele está dizendo que 60% das reclamações é devido à entrega tardia e produto defeituoso, ou seja, 40% das causas. Entende? Então, 40%, aí eu estou dizendo a regra está sendo 40-60, né? Que 40% das causas, ou seja, que são dois elementos, duas categorias, entrega tardia e produtos defeituosos, estão me dando 60% da reclamação. Veja que aí não está sendo nem tão rigoroso, né? Onde a gente tem exemplos de 20% das reclamações, por exemplo, poderia ter, ser responsável por 80% das reclamações. Por exemplo, você poderia dizer que só a entrega tardia era responsável por 80% das reclamações. Se você tivesse aí, por exemplo, 120 reclamações só de entrega tardia, né? Daria 80%. Entende? Eu vou colocar um gráfico aqui, curva ABC, para vocês verem. Essa curva ABC, deixa eu ver se tem uma... classifica itens do estoque de uma empresa de acordo com seu valor, que é composto de vários critérios, como demanda, custo e risco. Com esses dados em mão, o responsável pelo setor pode agrupar os itens em diferentes classes, chamadas ABC. Eu posso aqui mostrar... Lembra um pouco isso aqui, tá? A curva ABC. Os produtos que estão aqui, se você fizer
uma análise, o que é que ele está dizendo aqui? Que 80% aqui, vamos dizer, das vendas são com produtos do tipo A. Né? Você pode, por exemplo, relacionar os produtos que mais vendem. Você pode fazer um gráfico aí, uma relação, por exemplo. A quantidade de vendas que eu tive no mês. Né? Para cada produto, você dizer quantas, seja por valor, seja por quantidade de vendas. Né? Quantas vendas eu tive do produto X, Y, Z, X, vamos dizer X1, X2, X3, ou A1, A2, A3, certo? Cada produto da minha empresa. Vamos dizer que eu tenho 100 produtos lá. 100. Mas, se eu ordenar eles desta forma aqui, ó, desta forma aqui, os 100. Né? O produto 1 teve quantas vendas? O 2, certo? Saí ordenando ele. Se eu pegar e disser assim, bem, se eu olhar só para o produto 1, eu vou ter aí, sei lá, 2% de vendas é do produto 1. O produto 2, vamos dizer que eu tenha 1,8% de vendas. Certo? O que é que eu estou chamando de produto 1? Produto 1 é o produto que mais vendeu. Produto 2 é o segundo produto que mais vendeu. Ou seja, você colocou na ordem ali. Se você for somando aí a quantidade de vendas e os produtos, os 20 produtos mais vendidos, né? Considerando que eu tenho 100 produtos para facilitar a conta, se eu considerar os 20 produtos mais vendidos e somar quanto esses 20 produtos mais vendidos, vamos dizer que o produto 1 vendeu 5%, o produto 2, 4%, o produto 3, 3,8% e assim por diante. Quando eu pegar os 20 produtos mais vendidos, e somar o percentual de vendas de cada produto, o que esse gráfico está dizendo aqui é que vai dar 80% das minhas vendas. Né? É isso que esse gráfico está dizendo. 80% das minhas vendas estão vindo de 20% dos meus produtos. Né? Então, se eu estou dizendo que 80% de minhas vendas vem de 20% desses produtos, uma decisão bem simples, né, que as empresas tomam é: esses produtos que estão aqui no grupo A nunca pode faltar na empresa. O estoque dele nunca pode zerar. Quando o estoque estiver ali próximo de um valor crítico, que ele pode classificar, deve ser feito o pedido. Né? Então, ó, no gráfico de Pareto, a barra azul representa o número de reclamações, já expliquei, né? A linha vermelha indica a frequência acumulada das reclamações. Isso ajuda a identificar quais problemas devem ser tratados com maior urgência. Então, quando vou usar o gráfico de Pareto? Quando eu tenho uma lista de causas ou problemas com diferentes frequências. Né? Eu quero analisar a ocorrência de eventos, seja problemas ou não, com a relação do que causa aquilo ali. E aí eu quero ver se existem as causas que são mais significativas. Normalmente, sim. Por exemplo, vendas é minha ocorrência. Causas, produtos que eu vendi. Eu só posso vender se eu tiver produto sendo vendido. Né? Então, está avaliando a distribuição de problemas para melhorar a qualidade. Beleza, galera? Todo mundo entendeu aí o gráfico de Pareto? Histograma. O histograma, ele é uma representação da distribuição dos dados contínuos. Sabe aquela tabela de frequência que a gente viu lá no início? Pode ser representada pelo histograma. Cada barra é uma classe ou um intervalo de valor. A altura vai indicar a frequência, essa altura aqui, e a útil para verificar a distribuição ou até mesmo a tendência central, a dispersão e outliers de uma variável. Né? Então a gente, por exemplo, na próxima aula, quando for estudar a distribuição contínua de um valor contínuo, né? A gente vai analisar se essa distribuição ela é simétrica, se ela é assimétrica. Tá? Como
é que eu construo um histograma, né? Eu coleto os dados, eu calculo o número de classes. Lembra que eu falei no início que existem algumas técnicas para isso? Por exemplo, uma delas é essa daqui, ó. Eu faço essa contazinha aqui para calcular o número de classes. Outras é simplesmente tirar a raiz quadrada. Por exemplo, eu tenho um n, é a quantidade de elementos, né? Eu posso simplesmente tirar a raiz quadrada e dizer que aquele é o número de classes. Mas o número de classes, às vezes, gente, não é determinado por uma conta matemática, né? Mas você mesmo pelo seu negócio. Às vezes o que faz sentido para o seu negócio, né? A amplitude, que é o máximo menos o mínimo dividido por k, ou seja, a amplitude é a largura aqui desse intervalo. No eixo y eu coloco essas classes que eu calculei, né? Então, por exemplo, se eu calculei aqui quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes, né? Com uma amplitude aqui de 7 aqui até 7,5 de meio, né? 8,5 de 7,5 a 8 e assim por diante. Aqui é histograma dos valores de pacotes de café, né? A tabela de frequência que a gente já viu está bem relacionada com essa distribuição aqui. Ou seja, a tabela de frequência e o histograma é basicamente a mesma coisa, só a forma de representar que é diferente. Esse histograma aqui, ó, eu tenho nota de alunos, eu tenho 6 classes, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Mas eu tenho 30 alunos. Se eu tirar a raiz quadrada de 30, né, vai dar aproximadamente ali 6, né? Vai dar entre 5 e 6, né? Ele colocou 6 classes. As notas têm uma amplitude de 8, né? Basicamente aqui 8 pontos. E aqui eu coloquei a distribuição. Se você observar, essa é uma distribuição que está bem aparentemente simétrica, ou seja, se eu analisar o meio dessa distribuição aqui, gente, a tendência central, a média desses valores, dessas notas, vai estar aqui nessa classe, né? Entre 6,5 e 7,5. Essa é a média dessas notas aqui. Veja que aqui eu perco um pouco de informação, né? Eu perco os dados brutos. Porque aqui eu não tenho... Eu sei que eu tenho 4 notas entre 51 e 58. Né? A média vai estar aqui entre 75, na verdade, não. 67 e 74, né? Se não tiver errado aqui nesse intervalo aqui, a média vai estar aqui. Então eu perco, eu não sei quantas notas aqui, eu sei que posso ter tido todas as notas aqui 67. Se eu tiver tido todas as notas 67 é uma coisa, se eu tiver tido todas as 74 é outra coisa, né? O histograma e o diagrama de caixa, para finalizar. O diagrama de caixa, ou box plot, é um gráfico muito usado para você também verificar mediana, os quartis, você consegue analisar tudo isso aqui, ó. A mediana, essa linha vermelha. Os quartis, lembra? Q3 e Q1. Né? Q2 é a mediana. Você consegue analisar se tem dados extremos. Q3 menos Q1 é o IQR, que é o intervalo interquartil. Valores atípicos ou outliers, pontos fora da curva, são valores que normalmente nesse gráfico aqui estão acima desse cálculo, ou seja, 50% do IQR, né? Você pega aqui o Q3 acima de 50% aqui desse valor, que é exatamente esse cálculozinho aqui. Eu não vou pedir para vocês calcularem, criarem um box plot, tá? Mas que vocês compreendam, interpretem bem. Hoje a ideia foi apresentar todos esses gráficos, mas a gente vai estar sempre utilizando esses gráficos e interpretando de acordo com os problemas que a gente estiver apresentando, tá, gente? Então
Então, por exemplo, aqui eu estou vendo um pontozinho aqui fora da curva, porque ele é um valor acima, né, disso aqui, que é de Q3 mais esse 1,5 de IQR, ou seja, 50% desse intervalo interquartil aqui. 1,5 é 50% a mais desse intervalo interquartil. Se você tentar medir isso aqui, ó, essa distância daqui até aqui é o intervalo interquartil. Se você replicar essa distância aqui, ela vai vir mais ou menos até aqui, né? Se você aumentar mais 50% dela, ela vem até aqui. Então, se o ponto passou dessa conta, ele classifica como um outlier. Algumas ferramentas até calculam isso diferentemente. Vocês precisam entender também o quê? Que esses limites aqui, eles são limites calculáveis, né? Quando a gente mostrar aqui nas ferramentas, eu vou mostrar para vocês. São limites calculáveis, mas não são necessariamente valores do conjunto de dados. Tá? Quando é que eu uso? Quando eu quero analisar a distribuição de dispersão dos dados, quando eu quero comparar variáveis de diferentes grupos. Normalmente não uso quando eu tenho muito poucos dados ou quando eu quero a relação de duas variáveis contínuas, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia ter dois box plots, um do lado do outro. A gente vai fazer isso agora. E aí você iria comparar as duas variáveis. Para você ver se uma, por exemplo, digamos que você está comparando erros de modelos de aprendizado de máquina. Então você conseguiria ver qual variável, qual modelo gerou erros com menor dispersão, com maior dispersão. Veja que esse box plot aqui está bem bonitinho, né? A mediana bem no meio aqui, do intervalo interquartil. Mas você pode ter essa mediana mais em cima aqui, ó. Se isso acontecer, o que é que ela quer dizer? Quer dizer que a quantidade de dados da linha vermelha até essa linha azul aqui de cima é igual a essa quantidade de dados aqui de baixo. Se você observar, nesse gráfico aqui está bem simétrico, né? Isso tende a ser um conjunto de dados simétrico. Mas imagina aí se essa linha vermelha está mais para cima. O que é que você ia ter? Você ia ter que, da mediana do Q2 até o Q3, os dados estão menos dispersos. Por quê? Porque você tem uma mesma quantidade de dados, mas num canto menor. Imagina aí tu botar 50 pessoas numa sala de 50 metros e tu botar 50 pessoas numa sala de 100 metros. Né? Veja, a quantidade de elementos aqui, ou seja, a quantidade de pessoas aqui, nesse espaço dessa linha vermelha para cima, é a mesma da quantidade desse espaço para baixo, porque a mediana divide a quantidade ao meio. Inclusive, a mediana divide daqui para cima e daqui para baixo igual, quantidade de elementos. E também, a quantidade aqui dentro dessa caixa é a mesma, porque veja que o Q3, né, lá que a gente estudou na aula, primeira aula, né, ele é como se fosse a mediana dessa parte de cima. E o Q1, a mediana da parte de baixo. Então, a quantidade de dados aqui é igual à quantidade de dados aqui. Se tu sobe essa linha vermelha, tu está imprensando essa mesma quantidade de dados. Ou seja, tu está botando a mesma quantidade de elementos numa área menor. A analogia que eu fiz é a quantidade de pessoas num apartamento de 50 metros. 50 pessoas num apartamento de 50 metros, eles vão ficar mais apertados, mais próximos um do outro. Mas se eu comparo com as outras 50 pessoas que estão aqui embaixo, numa área de 100 metros, eles vão ficar mais dispersos, né? Isso tende a ficar mais disperso. Tá? Então a dispersão aqui tenderia a ser maior. Por exemplo, está aqui, ó, o último slide, né? Eu estou analisando as vendas de 3 produtos diferentes, ou 3 categorias, né? Categoria A, B e C. O que é que eu estou vendo aqui? Eu tenho as categorias e eu tenho as vendas. Eu tenho que a categoria A, ó, tem uma mediana aqui lá embaixo, né, de vendas. Vamos dizer que são médias de vendas por dia, né? Posso chamar essas categorias de vendedores. Eu não vou falar de vendas não aqui, eu coloco vendas, mas está valores negativos, não faz sentido. Mas você pode observar que o grupo A, ele tem uma mediana menor do que o de B e de C. Ele tem uma caixa mais estreita, ó, do que os outros.
Isso quer dizer que a dispersão aqui tende a ser menor no intervalo interquartil. Ele tem um outlier aqui, mesmo assim ele tem uma variação menor, mesmo nos valores mais extremos, né, do que o B e o C. Inclusive o B tem uma dispersão maior, aparentemente uma caixa aqui maior disperso. No entanto, no intervalo dentro da caixa, né, que é o intervalo interquartil aqui, os dados que estão no intervalo interquartil, B, ele aparentemente não tem uma dispersão alta. Observe que os valores estão distribuídos igualmente, mas fora do intervalo sim tem uma dispersão alta, devido inclusive a esses pontos fora da curva aqui fora, esses outliers aqui também. Então a categoria B tem alguns outliers, tanto para baixo quanto para cima. A categoria C acontece aquilo que eu falei. Imagina essa linha um pouquinho mais para cima. Ela tem aqui uma quantidade de elementos maior do que nessa área aqui, provavelmente mais disperso. Então, o que vocês precisam entender é a interpretação desse gráfico. Se eu for aqui para o Jamove, e pegar, por exemplo, deixa eu parar aqui. Tava gravando essa parte não. Tá, vou pegar esse conjunto de dados aqui. Vou jogar. Eu posso trabalhar aqui no Excel também, mas já como o curso é mais estatístico, né, e menos de planilhas eletrônicas, eu vou não é possível colar. Tem demasiado dados, usa importação. Tá, então eu posso importar aqui, ó, importação especial. Eu venho aqui em procurar. Tá, tem até uma análise aqui descritiva que eu estava fazendo desses dados. Deixa eu ver se eu... mas eu vou aqui já, tá? Não. Pesquisas, tá. Vocês viram aí, né? Importei os dados para cá. Como é que eu faço? Então, por exemplo, eu vou apagar essas 3 colunas aqui, ó. Segurei Shift, botão direito, apagar essas variáveis, ok. E eu já consegui importar os dados para cá, são dados no formato CSV, tá, gente? Dados no formato CSV, dados separados por vírgula. Se eu der um botão direito do mouse aqui, exibir, cadê? Editar, isso é um arquivo CSV. Você tem as categorias separadas por vírgula e os valores separados por vírgulas. Aqui dentro eu tenho um 0,5. Então, para essa vírgula não ser um problema, ele coloca entre aspas dupla para não ter um problema. Valor está em valor real com ponto. Então, cada espaço desse é relacionado a uma coluna dessa daqui. Isso é um arquivo chamado CSV. Então eu importei aqui para dentro do nosso Jamove. Vou explorar estatísticas descritivas e observe que aqui, ó, todas as variáveis aparecem ao lado. Então, por exemplo, uma variável que eu poderia analisar aqui, eu vou voltar para cá, né, clicar aqui e voltar para cá. Essa primeira variável aqui, observe que ela está, eu dou 2 cliques, ó, ela está como tipo nominal textual. Sexo também, você observa até por esse íconezinho aqui, ó, são categóricos. Idade não, é uma réguazinha aqui, ó, é contínua, né? Decimal. Posso colocar como inteiro, não faz sentido colocar como texto, né? Mas a idade eu posso deixar como contínua inteiro. Quem não tem idade, acho que não tem idade, até tem, né? Acho que tinha, não tem não. A idade é inteira. Posso deixar assim, mas não vai fazer muita diferença não. Essa é nominal, 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 nominal. Todos os outros são nominais, exceto esse aqui, que é se o camarada evadiu ou não. Um é para evadir e o outro é não. É um nominal inteiro também. Eu deixo aqui número 1 porque fica fácil você calcular até o percentual, né? Porque é só somar.
por categoria. Se você quiser saber o percentual de sexo masculino e feminino. Então, ó, volto clicando aqui, vou subir aqui, vou clicar aqui, ele volta para a análise. Se eu for, por exemplo, analisar categoria a renda familiar. Então eu jogo aqui a renda familiar. Ele me deu aqui que tem uns 5.719 elementos. Vou clicar aqui, vou tirar esse omisso. Faz sentido eu calcular média? Não. Mediana? Não. Nada disso faz sentido. Né? O que mais faz sentido aqui neste caso, não, aqui não. Ele não tem nessa opção, mas depois a gente dá uma olhada. O histograma, não, porque ela não pode ser trabalhada com numérica. Gráfico de barras, sim. Né? Então o que é que ele está dizendo aqui? Rapidamente ele gera. O ruim do Jamove, dessas ferramentas assim gratuitas, que você não tem muita flexibilidade nisso aqui, né? De mudar como você tem, por exemplo, no Excel da vida. Tá? Você teria talvez que editar isso aqui num editor de imagem, coisa do tipo. Eu vou voltar isso para aqui. Para a idade, eu consigo, se eu marcar só isso aqui, eu consigo calcular média, eu consigo calcular mediana, eu consigo calcular desvio padrão, né? Eu consigo calcular o menor valor, o maior valor. Esses dados aqui de assimetria e curtose, a gente não vai falar hoje aqui, mas vamos falar mais à frente o que seria. Tá? Intervalo também, essa parte ainda não. Eu vou desmarcar esse gráfico de barras, né? Porque não faz sentido um gráfico de barras aqui, porque vai mostrar só a média da idade. Mas o histograma sim. Então o histograma já me traz aí, ó, e são dados reais, tá, gente? Do percentual, né, ou da densidade, na verdade, a densidade. Na verdade eu trago a densidade aqui, ó, de como os dados estão distribuídos. Né? A idade aqui, ele colocou até 20, até 25, de 25 a 30, de 30 a 35, 40, 40 a 45. Aqui, nesse intervalo aqui, ó, não encontrou ninguém, né? Até estranho isso. E beleza. O gráfico de caixa que a gente estudou, também posso representar ele aqui, ó. E o que é que eu observo? Quando eu analiso aqui, ó, eu observo que tem um ponto fora da curva aqui. Pessoas com mais de 60 anos, que não é normal, mas que a mediana está aqui, ó. Eu ainda consigo botar dados dispersos e a média, marcando aqui a média acima da mediana. É interessante isso aqui, né? Interessante. Você quando olha esses, para não ficar muito, essa etiqueta não faz sentido. Esses dados, eles estão assim, ó, porque eles são bem discretos, né? Eles são bem discretos. Se você olhar a idade média, ela não é a idade da pessoa, é a idade média da pessoa. Aqui é a idade média da pessoa. Então, geralmente as pessoas não têm essa idade aqui, 17, 22 anos. Mas é uma pessoa que está ali entre 20 e 24 anos. Em média, ela tem 22. A pessoa que... aquela pessoa ali, né? Com esses dados aqui que a gente não sabe quem é. Mas uma análise dessa aqui do Boxplot. O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo a média acima da mediana. Esses dois gráficos, um fala pelo outro, pessoal. Um fala pelo outro. A média é acima da mediana. Se você subir, você vai ver, ó. Média 31,4, mediana 27. Por que será que a média deu acima da mediana?
Porque a média, ela está sendo puxada, vamos falar assim, por esses dados aqui, ó. Olha essa quantidade de pessoas acima de 60. Mas o que é que a mediana está dizendo? A mediana está dizendo que a maior concentração de estudantes está abaixo de 20, igual, né? 27, ou seja, abaixo de 27 anos, que é aqui, e acima de 27 anos, que é para lá, eu tenho a mesma quantidade de alunos. Você entendeu? Só que, se tu olhar daqui para cá, qual é a área maior? Daqui até aqui, até essa linha aqui de baixo, ou daqui até aqui? Óbvio que é daqui até aqui. Então eu tenho uma grande... A quantidade de pessoas nessa área aqui concentrada, abaixo de 27 anos, é a mesma quantidade de pessoas de 27 anos até 60 e pouco. Então minha massa de estudantes está abaixo de 27 anos. E é isso que o histograma está dizendo. Abaixo de 27 anos aqui, onde eu tenho minha massa de estudantes. Se eu empilhar essas 3 barrinhas aqui e empilhar todas essas outras, vai dar a mesma altura. A quantidade de pessoas é a mesma. Só que aí o que é que acontece com a média? A média ela é puxada por esses valores aqui, ó. Tá? A média é puxada por esses valores aqui. Então, o gráfico de box plot ele é muito importante nesse sentido. Aí a gente pode fazer o quê? Pode separar por categorias. Vamos ver por sexo. Como é que eu faço? Então, clique aqui em sexo e mando separar por categorias. Veja que ele agora faz tanto o histograma quanto o box plot, quanto a tabelas aqui de variáveis resumidas por 2. Aqui eu posso marcar por linhas, porque fica mais interessante. E aí eu vejo, ó, vamos ver se tem diferença entre o sexo feminino e masculino. Bem, eu tenho ali 3.246 mulheres, 2.460 homens. A média da idade dos homens é um pouco maior do que a das mulheres, né? Se fizer sentido para você, você pode calcular isso aí com um teste de comparação de médias. A mediana dos homens já é bem maior do que a das mulheres. Observa que o homem, aparentemente, ele parece ter uma distribuição mais simétrica. Até pelo fato, ó, da média ser bem próximo da mediana. Se você olhar aqui no box plot, isso se confirma. A média e a mediana estão bem próximas. A mediana aqui está mais central no intervalo interquartil. Isso quer dizer que ela está mais simétrica aqui em relação a esses dois dados. Né? O desvio padrão de idade é bem parecido. Né? E o mínimo e o máximo não diferencia tanto, exceto esse daqui. Já a mulher, ela tem uma média acima da mediana, que é o caso aqui, e é puxado por esses dados de cima. Então, as pessoas mais velhas tendem, essas pessoas que são bem mais velhas, tendem a ser mulheres. Né? Tendem não, né? Mas tem uma quantidade maior. Se eu quero comparar homem e mulher, eu uso aqui, posso usar esse dado. Se eu colocar um gráfico de barras, eu também comparo. Mas aí eu vou comparar só as médias. Tá? Então veja que essa é a distribuição dos homens em verde e essa é das mulheres. Observem que tanto a distribuição dos homens quanto a distribuição das mulheres obedecem o mesmo padrão. Uma assimetria que a gente chama aqui. Tá? Uma certa assimetria. Ó. Beleza? Os dados começam... O gráfico, se você gerar uma densidade aqui, ó, você percebe que é gerado, ó, se você for ligando esses pontos, uma distribuição em que existe uma certa assimetria aqui à direita. Né? Semelhante ao homem. Então, o homem e a mulher ele tem um comportamento quanto à assimetria semelhante. Homem e mulher. Ou seja, você tem a maior quantidade de pessoas aqui abaixo dos 30 anos. Né? No caso dos homens, abaixo dos 32, no caso das mulheres, abaixo dos 37.
dos 27. Tá? E isso eu posso brincar com o que eu quiser. Por exemplo, eu posso analisar para a minha variável evasão. Né? E eu posso observar aí, ó, que quanto à evasão, eu tenho uma média de idade muito semelhante. Aqui eu não estou olhando homem e mulher, eu estou olhando a idade. De quem evade e de quem não evade. Ou seja, aparentemente, analisando a idade em relação à evasão, eu não tenho muita diferença. A média é a mesma praticamente. Se eu quiser saber realmente se tem diferença, eu teria que fazer um teste estatístico aqui, que a gente vai estudar lá no fim do curso. Tá? Eu posso também analisar aqui pelo sexo. Não, aqui não. Deixa eu botar o sexo aqui. Pelo sexo e a evasão. Né? Então eu estou analisando aqui a idade e o sexo com a evasão. Aparentemente não estou vendo diferença também entre sexo e evasão. Eu posso tirar aqui essa variável de idade, tirar o sexo daqui e jogar o sexo para cá. A análise é diferente. Né? Eu vou tirar esses caras aqui porque não faz mais sentido. E nem faz sentido esse gráfico de barra. Né? Só faz mais... Espera aí. O que faz mais sentido aqui... Porque no caso eu estou tratando a evasão aqui como uma variável nominal. Se eu quiser melhorar isso, eu posso pegar aqui, ó, a evasão. Posso até copiar, né? Copiar a evasão assim, ó, Ctrl C, Ctrl V. E crio aqui uma evasão, uma AE. Vamos falar assim de AE. E vou colocar aqui como contínua inteiro, porque aí eu mudo as análises, né? Eu posso, ao invés de jogar essa, apago, jogo essa. Aqui não, aqui. Né? E aqui eu analiso, por exemplo, quando eu coloco a média da minha evasão, eu estou analisando essa AE numérica, né? Deu 0,31, ou seja, 31% de evasão. Isso é um cálculo rápido, né? Por quê? Porque ele está considerando uma evasão e 0 não é. Então, se eu somar todos os 1 e dividir, vou ter o percentual, né? Então, 31% de evasão. Então, eu posso aqui trabalhar, por exemplo, sexo. Será que tem diferença? Ó, nenhuma, praticamente, né? O sexo masculino e feminino tem a mesma evasão. Se eu quiser confirmar isso, joga um gráfico de caixa aqui, ó. Praticamente a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa com a média de evasão, né? Onde eu tenho aqui a quantidade de pessoas que evadiram, não evadiram, né? O meio não existe, né? O E1, essa representação aqui desses dados é todos para o 0, né? E aqui é todos para o 1. Então, talvez não fizesse nem sentido o melhor gráfico aqui fosse esse mesmo. Mesma coisa, praticamente. Né? Não, ou seja, o sexo não influencia na evasão. Aqui eu não vou conseguir, mas eu consigo jogando aqui. E aí consigo colocar um histograma, na verdade, da idade e do número. Na verdade, aqui o que eu iria precisar era um gráfico de dispersão, que eu acho que eu tenho aqui, ó, gráfico de dispersão e gráfico de Pareto. Então eu poderia ir aqui com a idade, AE num, e poderia jogar até para algum grupo sexo. Observa que não tem, eu vou até tirar o grupo aqui, mas não tem. Ó. Se você visse aqui diferenças, você ia ver, por exemplo, que quanto maior a idade, maiores essas evasões aqui. Mas observa que está a mesma linhagem aqui, né? Digamos que se eu tivesse assim, por exemplo, as idades mais para cá, com 0, e as idades com 1 mais para lá.
Mas a gente não observa isso, né? Tanto 0 e 1 está dando a mesma coisa. Uma variável que talvez mostre alguma é essa daqui. Que não é aqui que eu vou utilizar, né? Eu vou utilizar aqui. Observa que é essa exploração que eu tenho, né? Eu tenho aqui essa categoria, ó. Posso analisar, ó. Por exemplo, quando eu não defino a minha renda, eu tenho um percentual maior de evasão. Eu começo a analisar aí algo, né? Mas aqui não seria o gráfico. Deixa eu ver. Esse aqui ficaria melhor, né? Essa comparação aqui por categorias. Ele cria até um intervalozinho aqui, né? Isso não quer dizer totalmente, mas quando você tem, por exemplo, que essa variação aqui toca nessa outra variação, tende a não ter muita diferença, né? Então, por exemplo, se você fosse olhar aqui, o único que diferencia é o ND. Então você poderia olhar com outros olhos para os alunos que não definem, né, a renda familiar. Tá. Eu tenho também aqui o gráfico de Pareto, como vocês sabem. No eixo X, eu poderia colocar, por exemplo, essas categorias, né? E analisar aqui, por exemplo, que 20, quase, vamos dizer 30, né? 40% das evasões, que não tá, né? Cadê? Deixa eu ver se ele muda aqui, ó. Se fica melhor. Aqui. 40 e tantos por cento, né, como a gente viu aqui, das evasões relacionadas com esse camarada. Tem esse cara como evadidos, né? E outra é que o segundo maior é o de 0,5%. Né? Então você consegue dizer que, ó, por duas categorias são responsáveis, né? Se você olhar a quantidade, eu vou até colocar aqui as quantidades. Ó. Eu tenho 2.067 NDs. Ó, 2.067 pessoas que não declararam. E tem 1.786, mais 1.786 pessoas meio salário mínimo. Então 3.853 no total, né? Só esses dois aqui. Se eu dividir isso aqui pelo total, deixa eu ver se ele tem aqui o total, onde é que ele colocou? Mas o total, para não olhar aqui, o total é 5.719, né? Se eu dividir isso aqui por 5.719, vai dar 67%. Ou seja, aqui no gráfico, tem que voltar, né? Pareto. Esse gráfico de dispersão aqui eu vou... Aqui eu abri duas vezes. Tenho aqui no gráfico de Pareto que, ó, esse 67% que eu calculei é isso aqui, ó. Então, se você observar, você vai ter que 1, 2, 3, 4, 5, 7. 2 de 7. 28% e meio. 28% é responsável por 67% das ocorrências. Né? E de fato era só somar, né? Isso aqui. Era só somar. O gráfico de Pareto. E por fim terminamos. Beleza, galera? Hoje a gente estendeu um pouco, né?
Mas eu mostrei aqui cada gráfico desse aqui no Jamove. Vocês podem... Deixa eu ver, remover isso aqui. Eita, removi todos, não acredito. Mas foi só explicativo, na verdade, né? Então essa é o ambiente de exploração aqui do Jamove, mas vocês também podem instalar o JASP, né? E utilizar o mesmo conceito, tá? Na próxima aula eu vou ver o que ainda é possível, né? E a gente já entra na distribuição normal, coisa do tipo. Não vou mexer muito aqui para não gastar mais tempo. E aí nós estamos aqui. E aí, pessoal? Dúvidas? Podem falar aí que eu tô com... Alguém quer comentar? Alguma dúvida? Muito simples. Tranquilo? Próxima aula a gente continua. Eu vou colocar até aqui os gráficos. Deixa eu olhar aqui essa aula aqui, YouTube. Essa playlist aqui, ó. Aqui eu falo de gráficos, distribuição, gráficos, medida de dispersão, diagrama de caixa, ou seja, tudo isso a gente já viu aqui, né? Eu quero ver onde é que está a parte de... Ficou faltando eu falar dessas medidas de... Eu vou adicionar isso aqui, tá? Não vou gastar uma aula não, mas vou adicionar as medidas de assimetria. Medidas de curtose e de assimetria. Lá em medidas de dispersão. Vou adicionar, mas vocês também podem assistir aqui essa aula, que vai dar bom. Beleza? Então, pessoal, valeu, obrigado. Até a próxima, que Deus abençoe vocês. Fui.